Olá, povo de Deus! Vamos ao nosso devocional diário. Hoje é terça-feira, dia 28 do mês de março do ano 2023. Estamos fazendo a leitura do Evangelho segundo escreveu João, o quarto dos Evangelhos. Já estamos caminhando para os capítulos finais do quarto Evangelho. A leitura para hoje é o capítulo 19, do Evangelho segundo escreveu João. No capítulo 19, nós vamos dar continuidade ao tema que começou no versículo 33 do capítulo 18, quando o governador da Judéia, Pilatos, interrogava a Jesus, que já se encontrava preso. Então, esse tema do interrogatório conduzido por Pilatos em Jesus começou lá no versículo 33, mas nós paramos no versículo 40, que era o último versículo do capítulo 18, e hoje, capítulo 19, nós vamos dar continuidade a esse interrogatório. Diz assim: Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo recebido uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça de Jesus e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, e aqui eu dou uma pausa, né? Quando Pilatos ouve essas palavras, embora tendo ouvido Jesus e tudo fez para livrá-lo daquela crucificação, quando as autoridades judaicas lembraram a ele que quem se tornava rei era inimigo de César, aí entra o lado político. Os interesses políticos entraram com uma força que Pilatos não pôde resistir, porque Pilatos é humano.
inserido no sistema político romano, detentor de um alto cargo, governador da Judéia. Estaria ele disposto a colocar em risco esse cargo, esse status social, para libertar a Jesus? Não. Porque Jesus disse que esse preço que ele veio pagar, ninguém pode pagar. Ninguém é disposto a sacrificar interesses próprios em favor do outro. Ele estaria trabalhando politicamente do alto do seu cargo, correndo o risco de perder este cargo, até mesmo ser incriminado pelas leis romanas. Mas só quem dá a vida por alguém é Jesus. Só Ele. E aqui eu fecho essa abertura de parênteses e volto para a leitura. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora. Olha o que ele vai fazer. Sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá, e era a Parasceve Pascal, cerca da hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica-os. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei senão César. Aqui os judeus que vivenciaram na sua história, desde os patriarcas, entraram pelo período da monarquia, Davi, Salomão, os reis de Israel, que eram insatisfeitos com o domínio romano, movidos pelo ódio, pela inveja e pela cegueira de não conseguir enxergar naquele homem ferido, ensanguentado, com uma coroa de espinhos à cabeça, não conseguiam ver nele o desejado de todas as nações. O Emanuel, o Deus conosco, a resplandecente estrela da manhã, a raiz de Davi, o ungido de Deus, não conseguiam ver, estavam cegos pelo ódio, pela inveja, e não mais pensando na submissão ao domínio romano, disseram: nosso rei é César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi.
Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver a quem caberá. Para se cumprir a Escritura, isso aconteceu, né? A Escritura, o registro diz assim: repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, chegaram à boca dele. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isto testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Sepultamento de Jesus. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Então, assim concluímos o capítulo 19, onde iniciamos com o interrogatório de Pôncio Pilatos a Jesus, a tentativa de Pôncio Pilatos em livrar Jesus daquela condenação, mas tão logo ele viu o seu cargo e o seu status político e social em risco, ele esqueceu de Jesus e olhou com mais importância para os seus próprios interesses. Entregou Jesus para ser crucificado, ele foi crucificado, eventos aconteceram ali, rasgaram as suas vestes em 4 partes, a túnica
lançaram sortes sobre ela para ver qual dos 4 soldados ficaria com a túnica. Quebraram as pernas dos 2 ladrões. As de Jesus não quebraram, porque ele já estava morto. E isso fora anunciado em profecia, que ele não teria os seus ossos quebrados. O sepultaram, um homem rico, chamado José de Arimateia, que tinha uma cova nova que ele comprara e ainda não havia sepultado ali ninguém, nenhum dos seus parentes. Pediu a Pilatos para que pudesse retirar o corpo de Jesus. O governador romano lhe dá essa permissão. E José de Arimateia, auxiliado por Nicodemos, o príncipe da lei, que cria em Jesus, enrolaram Jesus em um lençol, o perfumaram como costume na época e o colocaram naquela gruta, né? Naquele túmulo, naquele cair da tarde de sexta-feira. E amanhã, na leitura do capítulo 20, nós vamos entrar no primeiro dia da semana, e aquele que estava morto lá no túmulo, no primeiro dia da semana, ele vai ressuscitar. Amém? Que Deus nos abençoe. Com a leitura do Evangelho de João, estamos chegando já nos 2 últimos capítulos, 20, concluiremos com a leitura do capítulo 21. Seja abençoado com esta palavra, você e sua família, em nome de Jesus. Amém.